E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei e no vídeo de hoje eu vou te provar que você não precisa ter muito dinheiro para você começar a investir em fundos imobiliários. Eu vou montar uma carteira de investimentos aqui, junto com vocês em fundos imobiliários. Vou colocar 10 fundos imobiliários nessa carteira e o melhor, gastando menos de R$1.000. Então não tem mais desculpa, a gente consegue ter uma carteira diversificada. Vão ser 10 fundos imobiliários, 6 segmentos diferentes e várias regiões do país. Então não tem mais desculpa, você precisa de muito pouco dinheiro, na verdade menos de R$1.000, para você estar com uma carteira diversificada, exposto a vários tipos de fundo em várias regiões do país. O melhor, recebendo dividendo todos os meses na sua conta e ainda isento de imposto de renda. Você não vai precisar pagar nada para o governo, beleza, pessoal? Recentemente o índice FIX chegou ali perto da sua máxima, na verdade ultrapassamos os 3.000 pontos, mas ainda existem muitas oportunidades dentro dos fundos imobiliários. Inclusive, a maioria desses fundos que eu vou te mostrar aqui neste vídeo estão com desconto em relação ao seu valor patrimonial. Inclusive os fundos de papel, os dois fundos de papel que eu selecionei aqui para te mostrar, um deles está com desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então a gente consegue achar desconto até mesmo nos fundos de papel. E comprando com desconto, é claro, é sempre melhor, a gente tem ali um ganho de capital ali no longo prazo, que é sempre bom, beleza, pessoal? Então, antes de mais nada, antes de eu começar a falar tudo isso aí para você, eu já peço que caso você não seja inscrito aqui no canal, que você se inscreva e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Eu estou postando vídeo de segunda a sexta às 18h30 e aos sábados às 10 horas da manhã, então não esquece de ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, se eu te ajudar de alguma forma, eu peço também que você deixe o seu like. Isso me ajuda muito a fazer com que esse canal cresça cada vez mais e eu consiga levar esse conteúdo de investimento para cada vez mais pessoas. Então não esquece de deixar o seu like aí, combinado? Então agora vamos lá para a tela do meu computador e eu vou te mostrar esses 10 fundos imobiliários e uma carteira de investimento gastando menos de R$1.000. Então pessoal, vamos começar aqui. O primeiro fundo que eu vou te mostrar é um fundo de fundos. Então vão ser 2 fundos de fundo, 2 fundos de papel, 2 fundos de logística, 2 fundos de shopping, um fundo de lajes corporativas e um fundo do agronegócio. Vai ser uma carteira bem diversificada, 6 tipos de fundos imobiliários diferentes, beleza? E no final do vídeo eu vou fazer a conta aqui com você de quanto você vai gastar caso você quisesse comprar uma cota de cada um desses fundos e quanto você iria receber de dividendos já no próximo mês. Mas lembrando, pessoal, antes da gente começar, não é recomendação de compra. Eu tenho alguns fundos desses aqui na minha carteira, mas eu não estou recomendando que você compre, tá? Caso você goste de alguns fundos aqui que eu vou te mostrar, eu sugiro que você pesquise um pouco mais a fundo. Tem vários vídeos aqui no canal explicando e falando sobre esses fundos imobiliários. A maioria deles aqui, desse vídeo, já tem vídeo aqui no canal falando sobre eles. Então eu peço que você pesquise um pouco, dê uma estudada, para aí sim você tomar a decisão de comprar ou não qualquer um dos ativos que eu vou te mostrar aqui, beleza? Então, começando pelo Kizu, ele é um fundo de fundos, pessoal. Ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Ele vai lá e compra 10, 20, 30, 40 fundos imobiliários, coloca lá na carteira, você compra a cota dele, ele repassa esses dividendos aqui para você. Tem uma taxa de administração um pouquinho mais alta, né, geralmente, porque ele recebe esses aluguéis, então eles já é descontado uma taxa, você investe nele, ele te cobra uma taxa, mas ele é muito diversificado. E para quem está começando, para quem está iniciando no mundo dos investimentos, os fundos de fundo são ótimas opções, porque você vai ter ali 40, 50 fundos imobiliários, até outras formas de investimento. Tem fundos aqui, fundos de fundos que investem em CRI também. Então são fundos muito diversificados e ótima opção para quem está começando. Então primeiro aqui o Kizu 11, ele tem uma liquidez diária acima de 110 mil negociações. O dividend yield atual está em 0,84. O patrimônio líquido desse fundo é de 415,4 milhões e o PVP está em 0,91. PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Abaixo de 1 significa que o fundo está sendo negociado com desconto. Acima de 1 significa que o fundo está sendo negociado mais caro do que o seu valor justo. Beleza, pessoal? Eu vou passar aqui de forma rápida para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Se você quiser uma análise completa de algum desses vídeos, desses fundos aqui, pede aqui para mim nos comentários que eu deixo aqui, eu trago um vídeo aqui para vocês, beleza? Aqui tem os segmentos que o Kizu 11 investe, né, os tipos de fundo que ele investe. 34% ele investe em fundos de papel, 22,7% em galpões, 13,3% shoppings, 9,4% em híbridos, 8,6% em lajes corporativas. Ele tem também 3,2% no caixa, 5,1% do patrimônio está no setor bancário e de varejo,
e 3,7% no segmento de educação. Então ele é bem diversificado, ele compra vários tipos de fundo para o seu portfólio. Rentabilidade. Nos últimos 6 meses o fundo entregou 5,23% e nos últimos 12 meses 9,69%. Se a gente pegar esses 9,69% e dividir por 12, a gente tem um total de 0,80% nos últimos 12 meses. Então uma ótima rentabilidade aí para um fundo de fundos. Segundo fundo imobiliário, então, outro fundo de fundos. Esse aqui eu tenho na minha carteira, o BCFF11. Ele tem uma liquidez diária acima de 32 mil negociações e o dividend yield é de 0,77. O patrimônio líquido é de 2 bilhões, então aqui já é um fundo de fundo muito mais grande, ele é um fundo bem antigo aqui na nossa bolsa. PVP está em 0,91, então aqui a gente tem 9% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então, mais um fundo descontado. Eu falei no começo do vídeo que vários dos fundos aqui estão descontados, então mesmo a gente batendo os 3 mil pontos ali no IFIX, a gente ainda tem muita oportunidade aqui nos fundos imobiliários. É só a gente dar uma procurada aí, beleza? Aqui o segmento de atuação, né, os tipos de fundo que o BCFF tem na carteira. Então, os fundos de CRI, né, os fundos de papel representam 53% do patrimônio, 25% comercial, 8% logística, 6% shopping, 4% no caixa e 4% em outros segmentos. Rentabilidade. Nos últimos 6 meses o fundo entregou 4,66% e nos últimos 12 meses 9,01%. Dividindo isso por 12, a gente tem um total de 0,75% ao mês nos últimos 12 meses. Então, rentabilidade aí dos fundos de papel, dos fundos de fundos, perdão, está muito ok, está na média aí. Esses dois fundos aqui são muito bons. Agora a gente vai para os fundos de papel. Já foram 2 fundos de fundos, agora vou mostrar 2 fundos de papel. Começando pelo MXRF11, eu tenho ele na minha carteira, acredito que se você está me assistindo aí, você também tem o MXRF11, fundo com o maior número de cotistas aqui da nossa bolsa. Cotado atualmente a R$ 10,28, liquidez diária gigantesca, acima de 435 mil negociações, dividend yield de 1,07 e patrimônio líquido de 2,3 bilhões. PVP está em 1,01, aqui a gente tem um fundo que está sendo negociado 1% acima do seu valor justo. Aqui a gente tem o portfólio, então 76% do patrimônio do fundo está investido em CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, 7% em permutas financeiras, 15% em fundos imobiliários. Então 15% está alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Além de ele investir em CRI, em permutas financeiras, ele ainda investe em fundos imobiliários. Então ele é bem diversificado. E 2% do patrimônio está no caixa. Rentabilidade. Nos últimos 6 meses, o fundo entregou 6,32% e nos últimos 12 meses, 11,38%. Dividindo por 12, a gente tem um total de 0,94% ao mês nos últimos 12 meses. Então, quase 1% ao mês nos últimos 12 meses é uma ótima rentabilidade. O segundo fundo de papel do vídeo de hoje é o CVBI11. Esse aqui eu também tenho na minha carteira. Ele está cotado atualmente a R$ 91,35, liquidez diária acima de 29 mil negociações. Dividend yield atual, 0,81%, patrimônio líquido de 1 bilhão. E o PVP está em 0,97. Então aqui a gente tem 3% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Inclusive, pessoal, eu vi vários fundos de papel sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Eu vou trazer semana que vem aqui um vídeo falando aí de 5 fundos imobiliários de papel que estão cotados, que estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, beleza? Por causa desse IPCA ali que veio negativo de novo no mês de outubro, os fundos de papel diminuíram seus rendimentos e a gente tem muita oportunidade, então eu vou trazer aqui 5 fundos de papel abaixo do valor patrimonial. Já comenta aqui se você quer esse vídeo aqui no canal. Distribuição por segmento, então esse aqui ele é mais diversificado ainda que o MXRF11, ele investe aqui no setor residencial, shopping, infraestrutura, loteamento, educacional, varejo, logística, multipropriedade e também escritório. E o setor mais relevante, né, com maior peso dentro do portfólio do fundo, é o residencial, mas apenas com 20%. Então, na questão de diversificação, esse fundo aqui é muito bom. Rentabilidade, ele também entrega uma rentabilidade muito boa. Os últimos 6 meses, 7,84%. Os últimos 12 meses, 15,31%. Dividindo por 12, a gente tem 1,27% ao mês nos últimos 12 meses. Então, uma rentabilidade super acima do mercado, muito boa. 1,27% ao mês é muito bom. Agora a gente já falou de 2 fundos de fundo, 2 fundos de papel. Agora a gente vai para 2 fundos de logística. E o primeiro é o GGRC11, é um fundo que eu gosto muito, também tenho na minha carteira. Ele está cotado atualmente a R$ 119,64, a liquidez diária acima de 10 mil negociações.
Dividend yield em 0,75% e o patrimônio é de 1 bilhão. PVP está em 0,92%, então a gente tem 8% de desconto em relação ao valor patrimonial deste fundo. Então, mais um fundo descontado. O fundo possui 20 ativos, distribuídos em 9 estados brasileiros. Então, aqui a gente tem multi-ativos e multi-regiões e também multilocatários. Ele é um fundo bem diversificado. A gente já vai ver aqui o ramo de atividade, mas antes, no gráfico da esquerda, uma coisa muito interessante que eu gosto muito no GGRC é que ele não investe apenas no segmento de logística. A gente consegue ver aqui que 47,02% do fundo está investido em indústria, nos galpões para a indústria, e 52,98% em galpões para a logística. Então ele é dividido praticamente no meio, o que eu gosto muito, acho essa característica muito boa do GGRC11. Gráfico da direita a gente tem o ramo de atividade dos locatários. Então comércio varejista, 23,27%, metalurgia e siderurgia, química, alimentos e bebidas, têxtil, papel e celulose e também o agronegócio. Então ele é diversificado em vários segmentos de atuações ali nos seus locatários. Agora a gente vai ver a rentabilidade do fundo. Últimos 6 meses, 4,52%, últimos 12 meses, 8,65%. Dividindo por 12, chegamos a 0,72% ao mês. Uma rentabilidade na média ali para os fundos de tijolo. Segundo fundo de logística, eu também tenho na minha carteira e também gosto muito desse fundo, é o VILG11. Ele está cotado atualmente a R$ 109,28 e liquidez diária acima de 21 mil negociações. Dividend yield em 0,67 e o patrimônio líquido é de 1,7 bilhões. Esse aqui tem um patrimônio maior que o GGRC. E o PVP está em 0,96. Então a gente tem 4% de desconto em relação ao valor patrimonial. Mais um fundo descontado, pessoal. Como eu disse, apesar da gente ter atingido os 3 mil pontos no IFIX, ainda tem muita oportunidade dentro dos fundos imobiliários. Esse fundo possui 16 ativos divididos em 7 estados brasileiros. Então, multi-regiões, multi-ativos, o que é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado com os fundos monoativo, ou mono-regiões, ou mono-inquilinos. Que se der um probleminha ali naquele ativo ou com aquele inquilino, o fundo fica sem receita e a gente não recebe dividendo, né? Então, essa diversificação é muito importante. Aqui a gente tem o segmento de atuação. O e-commerce ali com 38%, transportes e logística com 24%, alimentos e bebidas, cosméticos, saúde, eletroeletrônica e outros setores de menor relevância com 12% do portfólio do fundo. Então ele é bem diversificado aí também no segmento de atuação dos seus locatários. Rentabilidade, nos últimos 6 meses, 3,91%, últimos 12 meses, 7,64%. Dividindo por 12, a gente tem 0,63% ao mês. Ele paga um pouquinho menos que o GGRC, mas ele é um fundo bem diversificado, um fundo com muita segurança. Quanto mais segurança em qualquer tipo de investimento, menor vai ser o retorno. Quanto mais risco, maior o retorno. Então, tranquilo para mim. Eu gosto do VILG11 porque ele é muito diversificado e muito seguro, e eu aceito receber um pouquinho menos por essa segurança. Agora eu vou te mostrar 2 fundos de shopping. A gente já viu 2 fundos de fundo, 2 fundos de papel e 2 fundos de logística. Agora a gente vai pegar 2 fundos de shopping. Eu não tenho nenhum fundo de shopping ainda na minha carteira, mas esses 2 aqui já estão na minha lista e futuramente eles muito provavelmente vão entrar na minha carteira. O primeiro é o VISC11. Ele está cotado atualmente a R$ 111,50, liquidez diária acima de 32 mil negociações. Dividend yield de 0,64 e patrimônio líquido de 2 bilhões. O PVP está em 0,97. Então aqui temos 3% de desconto no VISC11. Os fundos de shopping eles sofreram muito na pandemia. Eles já se valorizaram bastante, mas ainda tem oportunidades aqui dentro do segmento. O fundo possui 15 ativos em 10 estados, então na questão de diversificação aqui está ok. A gente tem aqui a carteira do fundo, né? Os shopping centers representam aí, tem 2,5 bilhões. Ele também tem ativos de renda fixa, ele tem cotas de outros fundos imobiliários, ele tem 7,5 milhões investido em cotas de outros fundos imobiliários. E ele também tem aqui as obrigações, né? Ele tem uma dívida de 552,2 milhões, ficando com um patrimônio líquido de 2 bilhões. Essa dívida aí é tranquila para o fundo, sem problema nenhum. Rentabilidade nos últimos 6 meses, 3,78%, nos últimos 12 meses, 7,35%. Dividindo por 12, temos aqui 0,61% ao mês. Vamos lá para o segundo fundo de shopping, então, do vídeo de hoje, o HSML. Ele está cotado atualmente a 92,75, liquidez diária de acima de 23 mil negociações, dividend yield de 0,73%.
Patrimônio de 1,5 bilhão e PVP de 0,95. Também temos 5% de desconto em relação ao valor patrimonial deste fundo aqui. Esse fundo ele tem um pouco menos de ativo, ele tem apenas 6 ativos, né? Apenas 6 ativos em 4 estados. Mesmo assim, ele é diversificado e é um fundo bem tranquilo, um fundo bem seguro de se investir. Aqui a gente tem a carteira, a composição da carteira do fundo. Então, a maioria aqui da carteira são os imóveis, com 2,3 bilhões. Ele tem um pouco ali em renda fixa e um pouquinho em fundos imobiliários, né? A gente já notou aqui que bastante fundos de papel estão investindo em cotas de outros fundos imobiliários para diversificar ali a sua carteira, né? Para não ter apenas uma coisa na carteira. Eu acho que uma coisa que a pandemia ensinou aí para os fundos imobiliários, né, para os gestores dos fundos imobiliários, é que eles têm que estar diversificando ali seu patrimônio sempre para ter mais segurança para o fundo e também para os seus cotistas, para não ser pego de surpresa, né, pessoal? Rentabilidade nos últimos 6 meses, 4,09%, nos últimos 12, 7,57%. Dividindo por 12, 0,63% ao mês, também na média aí do mercado. Agora a gente vai ver aqui um fundo de lajes corporativas, o HGRE11, beleza, pessoal? R$ 140,60 é a cotação, liquidez diária acima de 25 mil negociações, dividend yield de 0,56. E aqui tem 2 pontos, pessoal, ele está com dividend yield de 0,56 e o PVP está em 0,87, então temos 13% de desconto. Mas isso tem um motivo, tá? Eu já vou explicar o motivo do porquê esse dividendo está baixo e porque o PVP também está baixo, está com bastante desconto. E eu já vou te falar que isso pode ser uma grande oportunidade. Mas vamos continuando aqui, o fundo possui 21 ativos em 4 estados, então na questão de diversificação tá ok. A gente tem aqui, né, os empreendimentos que o fundo investe. Tem aqui torre corporativa, é a maior parte do fundo aí com 68%. Ele tem também participação em algumas lajes corporativas e ele tem aqui algumas lajes individuais também. E aqui está, pessoal, o motivo por ele estar com dividendo baixo e o PVP também baixo. O fundo está com uma vacância alta. O que é a vacância, pessoal? Vamos supor que um fundo tenha 10 ativos. 10 ativos não. 10, um prédio com 10 andares. E 2 andares estão vagos. Então, o fundo tem uma vacância de 20%. É a quantidade de ativos do fundo que estão vagos. É isso que representa a vacância. Se fossem 3 andares, seria 30% de vacância. No caso deste fundo aqui, a gente tem uma vacância de 27,13%. Então, 27,13% dos ativos do fundo estão vagos. Por isso, ele paga dividendos mais baixos e tem esse desconto em relação ao seu valor patrimonial. Algumas pessoas têm receio de comprar um fundo como esse por conta da sua vacância. Mas pode representar uma boa oportunidade, né, pessoal? Futuramente, ele pode estar alocando essas lajes que estão vazias, aumentando bastante o dividendo, e quem comprou ele com a cotação lá embaixo, provavelmente ele vai valorizar, né? E vai ter ali um ganho de capital, além de ganhar dividendos também mais altos. Então, por isso eu trouxe esse fundo aqui. Ele é um fundo que tem um pouquinho mais de risco, né, por conta dessa vacância, mas também pode ser uma grande oportunidade. Como os outros fundos aqui que eu te mostrei são ótimos fundos, esses 2 últimos eles são fundos um pouquinho mais arriscados, eu diria, mas é tranquilo você ter um pouco mais de risco na carteira, sendo um percentual pequeno, e você pode ter um ganho bem maior. Agora vamos ver a rentabilidade dele nos últimos 6 meses, 3,33%, nos últimos 12, 7,74%. Se a gente pegar aqui esses últimos 12, os 12 meses de rentabilidade dividido por 12, dá 0,64% ao mês. Então ele pagou praticamente a mesma coisa que um fundo de shoppings. Então ele tem muito espaço para crescer nos dividendos e também muito espaço para crescer na cotação. Então dá uma olhada nesse fundo aqui, dá uma analisada para ver se cabe aí na sua carteira, caso você queira investir num fundo de lajes aí que tenha um gap aí de oportunidade. Chegamos no último fundo, então, RZTR11. Ele está cotado atualmente a R$ 104,20 e a liquidez diária acima de 25 mil negociações. Esse fundo eu também tenho na minha carteira, pessoal, e gosto muito dele. Dividend yield de 1,20% e patrimônio de 1,1 bilhão. O PVP está em 1,07. Aqui a gente tem um pequeno ágio, né, 7% acima do valor justo. Por que eu disse que esses 2 últimos fundos são um pouco arriscados? O HGRE por causa da vacância e o RZTR porque ele é um fundo relativamente novo, né? O segmento agro é relativamente novo aqui no Brasil, na nossa bolsa, então a gente não sabe muito o que vai acontecer. Eu preferi o RZTR11 porque ele investe em ativos físicos, ele compra as terras ali para arrendar, alugar essas terras para os
ou empresas, ou até mesmo para o antigo dono. Às vezes o fundo vai lá e faz uma operação que compra a terra e o dono fica lá trabalhando, paga um aluguel para o fundo, aí depois ele pode recomprar essas terras do fundo. Então ele investe em imóveis físicos, né? Eu moro num sítio, eu já falei aqui em vídeos que eu moro num sítio atualmente, eu trabalho com a produção agrícola, eu trabalho com a plantação de milho, plantação de soja, é um pequeno sítio, claro. Então eu entendo razoavelmente bem desse segmento, desse setor, como é que funciona a questão aí desses arrendamentos e desse plantio aí dessas terras. Por isso eu gostei muito do case aqui do fundo e investi nele, mas considero ele um pouquinho mais arriscado por conta de ser um segmento novo. Mas não tem nada de errado com os números do fundo, tá, pessoal? Continuando aqui, rentabilidade nos últimos 6 meses 7,20%, últimos 12 meses 14,11%. Dividindo por 12, 1,17% ao mês nos últimos 12 meses. Então ele está entregando uma ótima rentabilidade para um fundo aí que investe em imóveis físicos. Essa rentabilidade é sensacional. E aqui a gente tem uma tabela, né, com todas as operações do fundo. O fundo possui 14 ativos, são 14 propriedades distribuídas aí em várias regiões do país. Fundo bem tranquilo, na minha opinião. A única coisa é que ele é um fundo novo, a gente tem que ver como é que vai ficar isso aí nos próximos anos. É bom sempre investir um pouquinho e crescendo ali conforme você vai pegando confiança no fundo. Agora eu vou voltar aqui para a câmera para a gente fazer a conta de quanto a gente gastaria comprando uma cota de cada um desses fundos e quanto receberia em dividendos por mês. Já fiz a conta aqui, pessoal, já sei quanto a gente gastaria para comprar uma cota de cada um desses fundos aí, colocar tudo numa carteira, e também já fiz a conta de quanto você receberia de dividendo no próximo mês, caso esses fundos paguem a mesma coisa, a mesma quantia que eles pagaram no mês de setembro. Então eu coloquei aqui, né, cada um dos fundos, somei o valor das suas cotas, e a gente gastaria R$ 863,83 para comprar uma cota de cada um desses fundos. E você já receberia no próximo mês um total de R$ 6,52 de dividendos livre de imposto de renda. Então, pessoal, não tem mais desculpa para você não investir. Você pode começar com pouco. Como eu disse lá no início do vídeo, você não precisa comprar os R$ 1.000, comprar esses R$ 863 todos de uma vez. Você pode comprar um fundo no mês, outro fundo no outro mês, uma cota, 2 cotas, 3 cotas, quanto você quiser. E você não precisa ter muito dinheiro para você ter uma carteira diversificada e com risco baixíssimo e ainda receber dividendos, né? Bons dividendos, livre de imposto de renda aí todos os meses na sua conta. Você começa com um pouquinho e logo você vai crescendo ali, você vai reinvestindo e logo você já vai estar aí com um baita capital. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like aqui pra mim. Isso me ajuda muito aí a crescer o canal, beleza? Muito obrigado por você ter me assistido e até o próximo vídeo.